Você sabia que muitas palavras do inglês, na verdade, elas vieram do francês? Pois é, tem muita gente que não suspeita dessa origem francesa das palavras e pensa que aconteceu justamente o contrário. Por hoje, o inglês ser uma língua franca, as pessoas acreditam que o francês simplesmente roubou essas palavras do inglês, quando na verdade o que aconteceu foi o processo inverso. E eu vou te contar essa história agora. Eu sou Igor Barca, sou professor de idiomas e diretor desta escola online maravilhosa, e hoje eu gostaria de contar a história de como muitas palavras francesas ingressaram na língua inglesa. Bora lá? Tudo começou no ano de 1066 com o rei Guilherme o Conquistador. Alguns historiadores chamam de Guilherme o Bastardo. Ele invadiu a Inglaterra. Ele era um rei normando. Na época, os países não eram unificados como são hoje, né? Os países tinham reinos. Eu acredito que a Inglaterra também era dividida em diversos reinos nessa época. Mas a França, sim. Esse rei, na verdade, não era o rei da França, era o rei da Normandia. E ele falava também uma língua que ainda não era o francês, era a língua normanda, tá? Mas o que aconteceu? Quando ele invadiu a Inglaterra, começou a influenciar o idioma. Por quê? Claro, ele tinha o poder político, não é verdade? E com esse poder político, os nobres começaram a querer se comunicar em francês. E o que aconteceu então? A língua começou a aparecer na língua dos nobres, né? Então, o francês começou a ser falado e algumas palavras também acabaram se mantendo na língua inglesa, tá bom? Então, esse processo ele foi muito importante para o inglês chegar até como a gente conhece hoje, né? Então, vocês vão ver quantas palavras, né? Acredita-se que, sei lá, uns 40% do inglês, na verdade, é de origem latina. Seja do latim, por uma questão científica, porque o latim, durante muito tempo, ele foi também como o inglês, ele foi uma língua franca. Ele era a língua franca da ciência, né? Então, seja por causa do latim, seja por causa do francês, o inglês ele tem mais ou menos uns 40% de palavras latinas, tá? Então, é isso. Quando você for estudar francês, começar a perceber várias palavras que existem no inglês também, saiba que foi desse processo histórico, político, cultural que aconteceu lá no ano de 1066 até o ano de 1300 depois de Cristo, tá bom? Então, bora lá. Coloquei aqui no quadro algumas palavras, vamos vê-las aos poucos, tá bom? Primeiro essa primeira coluna aqui. Nessa primeira coluna a gente tem algumas palavras que têm uma origem política, digamos assim, né? Nós temos a palavra justice, que na verdade veio do francês justiça, la justiça. Government, do inglês, que veio do gouvernement, não é verdade? Da palavra gouvernement. Nós temos royal, quando a gente fala the royal family, la famille royale, francês royal. Marriage, marriage, em francês, mariage. E a palavra mansion, que hoje indica uma casa grande, na verdade veio da palavra maison, em francês, que significa simplesmente casa, né? Maison significa casa, que deu origem à palavra mansion, que provavelmente foi essa palavra aqui do inglês que deu origem à nossa expressão mansão, né? Mansão, que também se parece com maison, justamente por isso, tá bom? Olha que interessante, né, a história da língua. Como eu falei, o francês também era a língua da cultura na época, né? Não apenas a língua política, mas também da cultura. Então, a culinária, ela faz parte da cultura francesa, como você bem sabe, né? A culinária francesa é muito famosa ao redor do mundo. E na época não era diferente. Então, veja só, a gente tem aqui a palavra
dos animais em inglês, até aqui. Tá? E a comida, a carne dos animais, é de origem francesa, né? Então, tem até uma brincadeira que diz que os aldeões, né, cuidavam dos animais. Esses aldeões, eles falavam o inglês antigo, né? E os nobres comiam a carne desses animais. Então, por isso a gente tem cow, que seria a vaca, e temos beef, que seria a carne da vaca, que veio do francês bœuf, bœuf, beef. Temos pig, que é o porco, e a carne do porco é chamada de pork, pork, né? Que seria pork em francês, pork. Sheep seria a ovelha, e nós temos a palavra em inglês mutton, que é a carne da ovelha. E de onde veio o mutton? Veio do mouton, mouton em francês. Quem já leu O Pequeno Príncipe sabe que essa palavra está lá, né? Quando o Pequeno Príncipe pede para o aviador desenhar uma ovelha para ele. Ele diz assim: Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Desenhe para mim uma ovelha, né? Mouton. Muito bem, só uma curiosidade aqui que eu me lembrei. Nós temos também outros pares de palavras que não são da culinária. Nós temos a palavra freedom, por exemplo, em inglês, e nós temos o equivalente em francês, que é liberty. Liberty. Não em francês, né, mas que veio do francês, que veio da palavra liberté. Liberté deu origem à palavra liberty, em inglês. Nós temos help, help, ajuda, ajudar. E nós temos a vertente francesa, que é aid, aid, que veio do aide, ou do verbo aider, que significa ajudar. Nós temos a palavra sound, que além de som, em inglês sound também pode ser som, é verdade, mas significa também algo seguro, né? Seguro, sound. E em francês, nós temos a palavra safe, né? O par francês dela seria a palavra safe. E é interessante que temos a expressão safe and sound. Quando a pessoa chega são e salvo em algum lugar, a pessoa diz que chegou safe and sound, né? São e salvo. E olha que interessante, o eu e testament. Testament, will, mesma palavra. Então, esse par aqui, eles têm o mesmo significado, tá? Então, freedom também significa liberdade. Help significa ajuda. Sound significa seguro. E will, testamento. A mesma coisa em inglês. Só são pares de origens diferentes, né? Esse segundo aqui, essa segunda coluna tem a origem francesa e essa primeira coluna tem origem saxônica, tá bom? Olha que interessante, né? É o Old English, né? Do inglês antigo. Bom, muito bem. Estou olhando para ali para ver se eu estou enquadrado direitinho. Tá tudo certo, maravilha. Inclusive, se você gostou dessa produção toda aqui, por favor, deixe o seu like, tá bom? Comenta aqui no vídeo. Se você conhecia essa história, comenta também. Conhecia essa história. Se você não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora mesmo. E se você quer estudar francês comigo, basta entrar em contato. Esse mês de maio, estamos com uma promoção imperdível no mês dos trabalhadores, em que você pode ter até 25% de desconto em nossos cursos e nossas aulas de francês, de inglês e de espanhol. Bora continuar aqui para finalizar o vídeo com mais palavras que vieram do francês. Temos a palavra óbvia, né? Cuisine, cuisine. Temos cousin, que seria primo, né? Então, cuisine. Inclusive, a pronúncia é essa, né? Em inglês também, cuisine. Mesmo a pronúncia francesa, mas aqui cousin vai mudar, né? A pronúncia já muda. Mas em francês eu vou pronunciar cousin, cousin. Significa a mesma coisa, primo, bom? Fiancé, fiancé em francês, fiancé em inglês, né?
significa noivo ou noiva. Se tiver esse ezinho aqui, é noiva, tá? Esse é a marca do feminino em francês. Outro familiar, assim como cousin, temos outro familiar, niece. Niece, que veio do francês nièce, que é a sobrinha. Inclusive, um beijo para minha sobrinha francesinha, que está lá em Toulouse, né? Beijo para Sofia, beijo. E temos a palavra menu também, que inclusive se pronuncia também assim, menu, né? Menu. É uma tentativa de imitar a pronúncia francesa, menu, mas em francês eu vou falar menu, com aquele biquinho no U, menu, tá bom? Muito bem, gente, então ficam aqui várias palavras. Existem mais? Claro que existem muitas mais palavras, tá bom? Que vieram do francês, que hoje estão no inglês. Como eu já falei, mais ou menos 40% do vocabulário em inglês é, na verdade, de origem latina e não saxônica. Olha que interessante. Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui e conta essa história para o seu amigo, seja no bar ou na biblioteca. Até mais, tchau, tchau.